Então, deixa eu ver se eu só entendi só um detalhe aqui. Pra ver assim minha face, realmente, que eu tô muito, assim, sabe? O assunto tá muito, muito impactante. Mas deixa eu só ver. A senhora falou da questão dos sobreviventes, certo? Certo. Então, é a nomenclatura. São as famílias das pessoas, da pessoa suicida, da pessoa que se matou. Então, são chamados de sobreviventes. Isso, então, só quer dizer que existe... próximas de pessoas da família, tá? Também, próximas. Então, a senhora está dizendo que existe a probabilidade de acontecer outro ato na família? Isso mesmo. É. Agora eu tô em choque. Por que, doutora? A probabilidade é muito grande. Porque é aquela coisa, como eu acabei de te explicar, assim, quando os questionamentos eles vêm, né, e não acontece uma resposta, então eu acabo encontrando no ato suicida uma resposta. Entendeu a situação, como é que eu tô querendo te dizer? Entendi. Tipo assim, eu acabo encontrando, a resposta de todo o sofrimento que também eu estou passando é me matar. Porque a dor é muito grande, fulano também teve aquela dor muito grande, e ele fez isso e acabou, e todo mundo se deu tão bem. É mais ou menos assim, o que é muito fora do contexto, é muito fora da realidade mesmo. Por isso que a gente diz assim, precisa de um apoio, sabe? Não é uma coisa assim, apoio somente da família. Não, se a pessoa estiver num estágio onde já tem essa ideação, que a gente chama de ideação suicida, é quando a pessoa tem os pensamentos, né? Isso. Já dentro desse contexto, ela já precisa de um apoio imediato, um apoio profissional imediato. Tá? Não pode deixar passar o tempo. Perfeito. É justamente quando ele dá aqueles sinais, né? Quero morrer, minha vida não serve para nada. São sinais, né? Doutor André até falou sexta-feira, justamente a gente precisa estar atento a essas palavras, porque essas palavras são os sinais, são os gatilhos, e que se não tratado, pode ocorrer isso aí. Isso mesmo. Se não tratados, viu? Porque precisa ser tratado. Isso. Gente, e por ajuda profissional, tá? Então, deixe doutor Google de lado e procure um profissional, tá? Qualquer dúvida, vá no direct da doutora Thaís, segue ela no Instagram, segue também o doutor André Aquino, segue a doutora Nádia, que estão acompanhando a gente aqui. Vai no direct, conversa, tá? Troca informações que eu sei que eles irão lhe atender muito bem. Tá certo, gente? Então, doutora, assim, eu tô amando. Não quero que essa live acabe nem tão cedo. Ainda bem que o Instagram liberou mais de 1 hora. Tá? Foi. Então, assim, a Aline Azevedo, ela tá dizendo que já viu casos assim, ela já presenciou casos referentes a isso que estamos tratando agora também. A Priscila, ela teceu um comentário baseado na informação que a senhora falou antes, não seguindo dessa pergunta aqui da questão do suicídio. Ela falou o seguinte: eu perdi meu pai há 8 anos, ainda me acordo às 3 horas da manhã. E foi o justo momento, o justo horário em que a minha irmã me ligou para informar a morte do meu pai. Sinto que foi um momento que não me despedi dele. A dor da perda é fora do comum. Me sinto órfã. Doutora, de repente, se eu quiser trazer uma palavra para ela aí também, pode aproveitar, viu? É muito doloroso, assim, quando a gente não consegue fazer aquele processo, né, de se desprender realmente da pessoa. Quando acontece uma morte muito repentina, geralmente eu não tive tempo de falar, né, acaba ocorrendo vários pensamentos na cabeça, né? Não tive tempo, aquela pessoa poderia ter dito alguma coisa a mim, isso se acontecer, né? Se acontecer alguma situação muito ruim, de um conflito muito grande, uma briga muito grande de família, aí isso se torna um pouco pior, tá? Porque, assim, quando você tem uma coisa inacabada com aquele outro, né? Um pai, uma mãe, um irmão, quem quer que seja, quando a gente tem uma situação inacabada, ela fica, de fato, inacabada ao longo do tempo, né? Então, fica difícil de passar por esse processo. É muito difícil, é muito doloroso. Mas, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Priscila. Mas, Priscila, de fato, assim, o que a gente não pode permitir, o que a gente não pode deixar de entender é que acontece, de fato, isso, tá? É uma realidade que todo mundo passa, claro que de diversas formas possíveis,
mas que a gente precisa aceitar. Eu sei que não é fácil, né, que demanda um tempo, mas se você está tendo algumas perturbações também ao longo do tempo, né, principalmente essa do sono, não dorme direito, eu estou tendo uma angústia muito forte, então já é hora de procurar uma ajuda profissional mesmo, tá? Perfeito, doutora, muito obrigado. O professor Tiago Pessoa, ele diz o seguinte: não podemos esquecer das pessoas que praticam suicídio lento, se afogando nas bebidas, cigarros e drogas, e etc. Ele traz esse comentário. Muito importante mesmo, porque a gente acha que a pessoa que ingere bebida alcoólica, o fumante, aquela pessoa que está se drogando também com uma droga ilícita, né? Ela também está cometendo um ato suicida. Porque ela está se matando aos poucos mesmo, sabe? Com uma droga. Então, é algo que a gente também tem que ter uma importância maior. Se aquela pessoa está com um sofrimento muito grande interno, né? Eu não estou conseguindo lidar. Vamos em termos, eu acho que esse horário dá para a gente falar sobre um assuntozinho, né? Eu acho que o horário dá. Vamos ver. Dá. Geralmente, homens têm alguns problemas com masculinidade, né? Então, tem situações onde aquela masculinidade ela não está muito elevada, e aí vem aquela questão da andropausa, né? E aí essa situação é tão terrível para aquela pessoa, é tão terrível que às vezes se afogar numa bebida, num cigarro, numa droga, é algo que me conforta, é algo que me traz mais tranquilidade. Então, quando a pessoa ela entra nesse mundo, né, a partir de um sofrimento, onde ela acha que aquilo ali é um alívio, não dá certo. Sabe? Não dá certo. É um suicida porque, de fato, aquilo ali está prejudicando aquela pessoa e prejudicando a longo prazo, né? E pode acabar em morte, de fato. Mas é muito importante falar sobre isso. Muito bom. Qualquer coisa, gente, procure ajuda profissional. Ajuda profissional. Esqueça Dr. Google. Ajuda profissional. Dr. Google. Dr. Google, esqueça. Verdade. Porque ultimamente é só Dr. Google, né? Para tudo. Uma dor de cabeça, já vai para Dr. Google. Então, ajuda profissional é o melhor remédio, tá? É o melhor. Então, doutora, assim, sei que é um contexto que está falando do Setembro Amarelo, combate e prevenção ao suicídio, mas também tem uma outra parte do tema que também é muito relevante, principalmente nesse período que estamos vivendo, né? Onde as pessoas, por um bom tempo, foram isoladas, foram forçadas, jogadas para o isolamento, né? Foram meio que forçadas para o isolamento. Então, como a gente já conversava nos bastidores, a gente falou um pouco sobre como lidar, né, com a família lutada. A senhora deu uma aula aqui espetacular. É por isso que a gente está dizendo aqui, excelente profissional. Depois eu só leio os comentários. Pena que não fica, né? Salvo os comentários. Mas como lidar também, doutora, com a família lutada, vítima da Covid-19, principalmente nesse período? Como lidar? Porque, como a gente falava nos bastidores, no teste que a gente fez, a gente já comentava sobre isso, a questão da pandemia, e principalmente muitos familiares que não tiveram nem o direito, né, de sepultar seus entes queridos quando foi confirmada a Covid-19, né? Então, como lidar com essa família que de repente não teve nem a oportunidade de fazer um sepultamento digno para os seus parentes, para os seus entes queridos? Vamos lá, né? Contexto de pandemia, Covid-19. Acredito que 2020 foi um ano ímpar mesmo, né? No sentido de ter sido um ano não muito bom, né? O coronavírus ele trouxe muitas coisas, né? Principalmente no pensamento de cada pessoa, né? É uma situação onde o vírus, que é algo que a gente não vê, é algo que a gente não sabe onde está, né? Pode estar em qualquer lugar. Isso então, mesmo. Quando a gente se depara com isso, vem todo aquele sentimento de medo, né? Que a gente talvez em algum momento vivenciou lá atrás, né? Quando criança, aquele medo da coisa que a gente não sabe o que é, né? Eu tô com medo daquele monstro, né? Que nem tá ali, é só na imaginação. Então, quando a gente fala de Covid, quando a gente fala desse vírus, né? Que a gente não vê,
que a gente não sente, é só quando de fato a gente é diagnosticado, quando a gente tem aqueles sintomas, né? Variados sintomas aí, são muitos, né? Então, quando a gente se depara com isso, é o medo do irreal, sabe? É o medo do que pode acontecer comigo. Será que a Covid em mim vai dar assintomático? Ou será que vai dar sintomático? Será que o sintomático vai ser leve? Vai ser moderado? Ou vai ser grave? Então, quando a gente se depara com essa questão, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, esses medos, eles ocorrem. E quando, de fato, esse medo ocorre e se concretiza, né, na Covid, diagnosticada de fato, aí vem aquele medo de que posso perder aquela pessoa. E eu posso perder aquela pessoa a qualquer momento. Quando eu me deparo com um diagnóstico de Covid muito grave, né, porque até então eu estava só relatando sobre pessoas que vão para casa. Mas e as pessoas que ficam no hospital, né? Então, essas pessoas que elas ficam no hospital, elas não têm direito a ver ninguém, a falar com ninguém, principalmente da família. Então, ela fica em isolamento, e esse isolamento é algo que pode se passar tudo na cabeça de alguém, principalmente coisas não tão agradáveis, né? A gente tem um termo na psicologia que a gente usa, pensamentos intrusivos. São aqueles pensamentos ou distorções cognitivas, como a gente pode dizer também, que são aqueles monstrinhos mesmos que aparecem na nossa mente, onde vem falando coisas extremamente ruins. E esses monstrinhos dos pensamentos, eles só vêm quando a gente se depara numa situação como essa, de Covid, de isolamento, onde a gente não pode, o que vai acontecer, eu não sei. Então, é muita confusão, é muito conflito, passa por muita coisa na cabeça. Então, assim, quando isso ocorre de fato, né, a pessoa lá dentro do hospital, já no isolamento, onde não pode ver a família, infelizmente vem a óbito, né? O que essa família pensa também? O que ela sente? Pois é. Né? É esse questionamento que a gente faz. É muito novo, tudo é muito novo para a gente. Tudo é muito novo, então existem muitas pessoas falando sobre o assunto, mas ainda assim tem muita coisa a ser dita, sabe? Então, quando a gente fala sobre esse contexto de morrer por Covid-19, né? Quando a gente fala nesse contexto, a gente fala que eu não pude velar aquela pessoa, eu não pude ver aquela pessoa enquanto ela estava doente, então eu não pude dizer tudo o que eu queria dizer. Eu não pude saber o que aquela pessoa estava pensando, como aquela pessoa estava se sentindo ali. Então, quando eu me deparo com isso, eu me deparo com algo que eu não tenho tamanho, é irreal mesmo. Ou seja, eu preciso daquele processo, sabe? De velório mesmo. Morreu, eu tenho que ver a pessoa. Por que eu preciso ver aquela pessoa, mesmo que seja na pedra? Eu preciso ver para, na minha mente, isso se concretizar como que a pessoa foi embora, de fato. E a partir do momento eu não vejo essa pessoa, na minha mente é como se essa pessoa tivesse feito uma viagem. Essa pessoa não está aqui, mas essa pessoa a qualquer momento volta. Isso. Então eu não consigo entender, eu não consigo aceitar, eu não consigo entender de fato a situação e passar por aqueles processos. É muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. A questão da Covid, ela veio para mudar muitas coisas, sabe? Mudar muitos aspectos. Eu acho que até a tecnologia também vem ajudando e vem avançando para que a gente tenha esse, pelo menos o elo, mesmo que não esteja perto, mas esteja próximo diante da tecnologia, né? Isso. É verdade. Então, doutora, assim, eu ainda reforço essa questão da pandemia. Como é que a gente deve lidar, enquanto sociedade, com essas famílias que tiverem aí, que sofreram vítimas aí, tiveram vítimas pela Covid? Ainda tornam
né? Talvez a gente sugando um pouquinho saia mais alguma coisa boa daí. Certo. Vamos lá. Como lidar, né? Tu já fala da família já enlutada por isso, né? Isso. É assim, eu vou te falar uma coisa, seria mais ou menos ressignificar o que existe, o que é real. Ou seja, aquela pessoa que está próxima de uma família que está enlutada por isso, tentar dar aquele apoio da escuta mesmo, normal, como eu te falei logo no início, e tentar fazer com que aquela pessoa se ajuste à nova vida. Como assim se ajustar? Ajustar dizendo assim, olha, mesmo que o quarto do seu filho permaneça do mesmo jeito, mas vamos tentar ajustar algumas coisas, trocar a cor da parede, isso já ajuda, né? Vamos trocar um pouco os móveis, isso já ajuda também relacionado à família. Então, assim, é mais o que eu falo mais de fato mesmo, a pessoa ter aquele apoio de ter alguém perto e de tentar dar um novo significado àquela pessoa que não está mais aqui. Sabe? Perfeito. Isso tanto do luto no suicídio, como no luto por morte natural, como no luto por morte de doença, né? E assim vai por diante, né? São todos no mesmo processo. Precisa ressignificar, ajustar, entender, aceitar. Isso tudo leva um tempo, mas que é muito importante ter alguém perto e desse apoio também. Perfeito, doutora, muito bom. Assim, gente, é uma pena a gente estar finalizando esse momento, mas deixa eu mandar um abraço aqui para o Roberto Farias, ele dizendo aí, parabenizando pela live, né, e agradecendo aí, porque sempre tem acompanhado né, as nossas lives. Eu que te agradeço, Roberto, pela audiência e poder estar aí acompanhando e desfrutando dos conteúdos que a gente traz para vocês. Tá? E aqui eu estendo meu agradecimento a todo mundo que sempre está acompanhando aqui os trabalhos que a gente faz. A gente faz um trabalho justamente de conteúdo, de informação para vocês. Eu também agradeço a esses profissionais, né, essas pessoas maravilhosas que Deus tem colocado em nosso caminho para poder a gente dialogar, conversar um pouquinho. Né, como a doutora Thaís falou, a tecnologia agora, pelo menos na pandemia, né, surtiu um efeito positivo a mais, né, que foi esse uso da tecnologia para trazer essas informações poderosas e boas, maravilhosas. Então, assim, doutora, a gente está chegando ao finalzinho e, assim, diante de tudo quanto a senhora já falou, eu acho que também tem uma parte fundamental que a gente precisa falar, que seria sobre crianças e adolescentes, tá? E aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: as crianças e adolescentes tendem a demonstrar o luto de forma diferente dos adultos ou não? Ou é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Quando se trata de criança, tem aquele processo de evolução de criança e na mentezinha imatura não permite que ela entenda a situação. Ou seja, naquela mentezinha onde a família também vem, olha, tudo vai depender um pouco de como a família lida com o luto. Então, assim, se tem uma família onde aquela família, o sofrimento dela é muito mais doloroso, onde tem pessoas que acabam no velório desmaiando, onde tem pessoas que choram muito, então é muito comum a criança adquirir aquele choro se for um parente muito próximo, né? Então a criança não entendeu o que é aquilo e, de fato, atribuir algumas coisas internamente dentro dela, né? Que ela não sabe lidar. Por quê? Por ela ser imatura, né? Então a criança ela tem uma diferença mesmo de como lidar com o luto. Como é que seria um luto também de uma criança? Seria mais ou menos termos comportamentais, seria ela mostrar o comportamento em si de uma pessoa enlutada. Ou seja, se eu tenho uma tendência a chorar, eu choro pra caramba. Se eu tenho uma tendência a me isolar, eu vou me isolar muito. Se eu tenho uma tendência a ter um pânico, eu vou ter uma crise de ansiedade exagerada, chegando a um pânico. Então, assim, isso pode acontecer em criança? Pode acontecer. Pode acontecer em adulto? Pode acontecer também. Mas o adulto, ele tem uma tendência a se controlar mais. Por que ele tem uma tendência a se controlar mais? Porque ele tem recursos a mais, porque ao longo da vida
né? Aquele adulto, ele encontrou recursos internos. Quando eu falo recursos, é recursos emocionais, psicológicos, tá? Então, ele encontrou esses recursos ao longo da vida por experiências. Como a criança ela não tem muita experiência, então a forma dela mostrar o luto é em forma de comportamento. Talvez uma agressividade muito forte, né? E a gente não entende o porquê que a criança está tão agressiva, né? A raiva. Então, o adolescente, qual a tendência do adolescente a demonstrar um pouco do luto? Ele é mais introspectivo, porque o adolescente ele não tem uma tendência a demonstrar os sentimentos. Então, ele projeta. Então, ele coloca para dentro de si. Então, o adolescente ele tem uma tendência a se isolar mais. E, infelizmente, com alguns casos que estão ocorrendo recentemente, né? Alguns não sabem lidar com isso e acabam se cortando. Então, é algo que é bastante grave também, tá? Então, assim, cada etapa de vida, ela tem uma forma realmente de tentar passar por esse processo e de entender esse processo de luto. Perfeito. Excelente. Assim, é uma pena a gente ter que estar concluindo, mas eu prometo a vocês que eu convidarei a doutora Thaís para outros temas, para outras lives, tá? Ela vai ser aqui nossa cliente aqui também, tá? Ela vai participar mais vezes aqui com a gente, se Deus quiser. Tá? Então, doutora, a gente sempre, geralmente, quando tem tempo, a gente faz a hora do parafrasear, que é uma brincadeira que a gente faz até para dar uma desparecida, né? Até porque um tema como esse, como eu falei, é um tema que a gente trata com muito respeito, com muita empatia, né? Mas assim, para a gente quebrar um pouquinho o clima, poder participar um pouquinho, as pessoas participarem, a gente vai fazer a hora do parafrasear, que é uma brincadeira com as palavras. Eu vou lhe dizer algumas palavras aleatórias dentro daquilo que a gente conversou nessa noite, e a senhora me responde com uma palavra, uma frase, um pensamento, certo? Eu vou lhe dizer algumas palavras e fique à vontade também para a senhora participar com a gente, brincando com as palavras, aí com uma frase, um pensamento, ou também uma resposta com a palavra. E você também, gente, pode participar aí, mete o dedo no teclado e deixa aí tua resposta também, tá certo? Então estamos na hora do parafrasear, com a doutora Thaís Mafra. E a primeira palavra, doutora, é depressão. Oi. Depressão. Ai. Depressão é caracterizado como uma angústia, né? Um sofrimento, um isolamento social, uma angústia muito forte, exagerada, uma tristeza profunda, né? Uma insônia também pode ser caracterizada como, não como uma depressão, mas um dos fatores da depressão também. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu tô certa, tá? Vamos embora. É mais ou menos aí. Vamos nessa linha. Tá. Juventude. Ai, juventude. Juventude é algo muito bom. Só que pena que o jovem não sabe o que é juventude. Mas que a juventude é algo bom, é? Olha aí. Psicólogo. Ai, a profissão, viu? Eu sou muito, assim... Eu não poderia falar sobre esse assunto, porque aí é algo que, para mim, é muito importante. Assim, o psicólogo, ele é importante em todos os lugares, sabe? Porque a gente tem o conhecimento, né? Claro, importante. E a gente também sabe lidar com algumas situações onde normalmente as pessoas não sabem. Então, assim, eu acredito que o psicólogo, ele é a profissão. Puxando sardinha, né? Pro meu lado, não, sabe? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Cacá. Eu vou lhe dizer uma coisa. A profissão, a psicologia, não foi eu que escolhi ela, não. Foi ela que me escolheu. E foi muito bom. Então, eu gosto muito da profissão que eu faço. Pode falar. Muito bem. Ansiedade. Ixi, ansiedade é um sentimento. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, crise de ansiedade nem todo mundo tem. Pode ser que tenha ao longo da vida, mas se tiver a longo prazo, né, várias crises de ansiedade passando por vários momentos, aí realmente é preciso de um profissional.
Mas a ansiedade é um sentimento como qualquer outro, né? Uma falta de ar, um coração gelado, um coração aceleradozinho. O comum acontece. Muito bem. Vamos lá. Motivação. Ai, motivação. É o que a gente precisa para a vida, né? A gente precisa se manter motivado o tempo todo. Porque senão a gente não consegue passar pelas coisas que a vida vem trazendo para a gente, ou seja, as novidades que tudo vem trazendo para a gente, né? A gente precisa também, além daquela coisa de ressignificar, né, tudo o que acontece, a gente precisa ter motivação também para ressignificar. A gente precisa ter motivação para viver. Eu acredito que seja essencial para a vida. Muito bem. Suicídio. Ixi, rapaz, é algo difícil, doloroso, e não sei se a sociedade está longe de passar por isso não, tá? Acho que cada vez mais aumenta o índice, infelizmente. Família. Fundamental. Essencial para a vida. Eu acredito muito nisso, sabe? Quando a gente tem uma família, quando a gente tem apoio da família, né, independente da situação, qualquer uma que seja, sabe? Quando a gente tem apoio, a gente tem segurança na vida. Então, segurança para tudo, sabe? Para tudo, para um emprego, para uma seleção, para passar por situações difíceis. Então, quando a gente tem apoio da família, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Pandemia. Novo. O medo do novo. O que é que esse novo vem trazendo pra gente, que a gente não sabe quando ele sai. Uhum. É difícil, tá? Bem difícil também. A pandemia, ela veio pra gente tentar entender um pouco também, eu acho que de si mesmo, né? E veio para entender um pouco e colocar mais empatia mesmo, e colocar mais no lugar do outro, tentar entender o que está acontecendo. Então, todo mundo parou e deu tempo de ficar aquela coisa, a família mais próxima, né? A importância do outro. Então, eu acho que, assim, por um lado, veio para restabelecer algumas coisas que estavam um pouco escondidas, né, um pouco deixadas de lado. Isso. E também veio, né, para a gente entender que as coisas não é conforme a gente pensa e acha. É mais ou menos nesse sentido. Que tudo pode ocorrer. Automedicação. Não pode ocorrer. Eu vou logo dizendo. Eu sou bem assim, sabe, Cacá? Eu sou bem comunicativa com meus pacientes, mas quando eu falo para eles assim, olha, não adianta se autorreceitar, não adianta se automedicar, porque você não sabe a dosagem correta para o seu problema. Então, se você não sabe a dosagem correta, deixa para um profissional, porque se você está sofrendo e foi capaz de ir para uma farmácia, comprar uma medicação, é porque você sabe que você precisa. Então, ninguém mais do que um profissional médico, especialista em determinada área, qualquer área que for, que precisa medicar e receitar e tratar o problema. Então, a automedicação, não aconselho, para mim não é permitido. Muito bem, excelente, doutora. E para a gente finalizar, a última palavra, luto. Luto é algo que fica. É algo que as pessoas não passam nem tão cedo assim. A saudade não tem remédio que tire. Sabe? Não existe remédio para isso. E nem adianta alguém chegar e dizer, eu curo isso de você. A não ser que a pessoa, né, vamos supor, a pessoa por algum transtorno mental, como Alzheimer, esqueça. É um esquecimento por conta de um transtorno, né? Então, assim, se a pessoa ela tem um esquecimento mediante isso,
tudo bem, ela esqueceu. Mas até então ela não tem nenhum tipo de transtorno, onde haja uma amnésia, tá? Se ela não tiver isso, o que é que acontece com ela? Ela vai lembrar para o resto da vida. É aceitar de fato, é entender que todo mundo passa e que a realidade é essa. Perfeito. Então, doutora, finalizamos aqui a hora do parafrasear. Estamos finalizando essa live, assim, finalizando essa campanha de Setembro Amarelo. A gente finaliza hoje com chave de ouro. Iniciamos com chave de ouro com a doutora Nádia. Né? Uhum. Tivemos aí participações excelentes durante todo esse nosso circuito. Recebemos o pastor Dinamés, que a gente tratou um pouco sobre o suicídio à luz da Bíblia. Recebemos a doutora Joyce, também nutricionista, que falou sobre transtornos alimentares, sobre bulimia, anorexia. Tivemos aqui 3 profissionais de coach que falaram sobre ferramentas, como, né, controlar, explorar os sentimentos, as emoções. Tivemos o doutor André, que também deu uma aula fabulosa, aí também complementando o que a doutora Nádia falou, tá? Que foi falando um pouco, essa introdução sobre o suicídio, né? A importância de se saber mais. E hoje a gente finaliza com a senhora, falando aí sobre luto, tá? Assim, trazendo essa temática tão importante, tão nova, e que assim, é uma realidade que a gente precisa falar. Né? Isso. Assim, a gente geralmente recebe alguns comentários que a gente acaba abordando temas que muitas pessoas não abordam, e a gente traz essas temáticas à tona. Né? Porque quando a gente aborda suicídio, doutora, a gente fala de um tabu muito grande, né? Ou seja, são 800 mil pessoas que morrem a cada ano. A gente está aqui há 1h10, então a cada 40 segundos, uma pessoa está morrendo. Então você vê quantas pessoas morreram agora nesse período dessa live. Né? Então é um tabu muito grande que a gente precisa conversar, e tem que conversar mesmo. As orientações que vocês deram, os profissionais deram, são orientações importantíssimas e cheias de riqueza. Assim, vocês estão tendo uma consulta, uma consultoria grátis, vocês estão tendo uma aula na palma da tua mão. Então, eu só tenho a agradecer à senhora, agradeço a todos os outros profissionais que estiveram com a gente, que se doaram, né, para estar falando com o nosso internauta, com os nossos seguidores, a todos aqueles que vão assistir também pelo YouTube, vão assistir pelo Facebook, que essa live vai ser preparada para essas 2 plataformas. E eu só tenho a agradecer também à senhora. Tá? Eu quero abrir esse espaço, doutora, para que a senhora possa fazer seus agradecimentos. De repente, lembrou alguma coisa importante, faz o desfecho, fique à vontade, esse espaço é seu. Eu que agradeço, Cacá, agradeço, né, por ter me convidado. Agradeço a todos que participaram e que ficaram até agora participando, né? Eu espero ter contribuído realmente para o alívio de alguns também que não estavam sabendo como lidar com isso, tá? Com a situação do luto, né? Agradeço a todos mesmo, assim, o luto e o suicídio, na verdade, é algo que a gente não pode deixar de falar e que não só acontece em setembro, né? Vamos dizer isso, né? Isso. O setembro é o mês que a gente fala de prevenção ao suicídio, mas não só acontece nele, acontece o ano todo, a todo minuto, a cada instante. Então, assim, é importante que seja dito, é importante que seja esclarecido para que a pessoa, enquanto ideação ou tentativa de suicídio, que ela procure uma ajuda profissional e que a família entenda que essa ajuda profissional, ela é importantíssima, tá? É isso que eu digo. Pode procurar ajuda, né? Nós aqui de Itapetuma, né? Do SUS, eu vou falar do SUS em geral, Cassi, né? Nádia, beijo, Nádia. Leni, que eu não sei se Leni tá aí, mas Leni também, né? Temos muitos profissionais muito bons, André, maravilhoso, né? E assim, eu só tenho a agradecer também por essa equipe maravilhosa que a gente tem na saúde mental. É uma equipe boa, é uma equipe muito determinada, muito esclarecida. E assim, a gente só tem a contribuir e ajudar a todos que precisam, tá? É só procurar a gente. Perfeito, é isso aí. Qualquer coisa, gente, vai lá, segue a doutora Thaís, doutora Nádia, doutor André, Ray Oliveira, Soli Silva, Lerrando, pastor Damasio, esse pessoal que esteve com a gente, segue esse pessoal para acompanhar o trabalho de cada um deles. E aí, como a doutora Thaís falou, vai lá, qualquer coisa, vai no direct, converse com a doutora Thaís, com a doutora Nádia,
o doutor Andex são especialistas, são profissionais da saúde mental e eles vão te ajudar. Eu sei que eles vão te ajudar porque eles têm um coração tamanho do universo. Tá, gente? Então, gente, muito obrigado. Um cheiro grande no coração de todo mundo. Doutora Laís, obrigado demais. Deus te abençoe. Obrigada. Por essa aula fabulosa. A todos vocês que ficaram até agora, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês.